Quando um narcisista para de te procurar, a maioria das pessoas acha que venceu, que acabou, que ele simplesmente desistiu. Mas essa é uma das maiores ilusões que o narcisismo cria. Porque, na verdade, esse silêncio quase nunca é paz. É sinal de que algo muito mais profundo está acontecendo por dentro. E o mais chocante é isso. O colapso do narcisista não começa quando você reage, confronta ou implora. Começa quando você não faz nada, quando você não responde, quando você sai do jogo. Seja ele homem ou mulher, o narcisista não sabe lidar com a perda de controle. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando você se cala, porque isso desorganiza completamente o narcisismo e como esse silêncio pode virar o ponto de virada mais poderoso da sua vida. Fique até o final, porque isso não é sobre ele. É sobre você recuperar o controle sem dizer uma única palavra. Passo 1. O controle escapa. Quando o narcisista para de te procurar, a primeira interpretação costuma ser enganosa. Parece calma, parece indiferença, parece até maturidade. Mas na base do narcisismo, o que acontece não é paz, é perda de controle. Ele percebe que já não provoca reação, não arranca respostas, não movimenta suas emoções como antes. Aquilo que era previsível deixa de ser. O silêncio que surge não é descanso, é ruptura interna. A lógica do narcisismo depende de estímulo constante, de retorno emocional, de sentir que ainda governa o campo. Quando isso some, algo falha. Sem alarde, o estoicismo começa a agir do lado de fora, enquanto o incômodo cresce do lado de dentro. Para o narcisista, controle é sobrevivência emocional. Ele se orienta pela reação do outro, pelo impacto que causa, pelo efeito que produz. Quando isso desaparece, o chão começa a ceder. Não é que ele tenha decidido se afastar por escolha consciente ou força emocional. Ele se afasta porque não sabe o que fazer. A mensagem que antes rendia justificativas, agora encontra silêncio. A provocação que gerava culpa não gera nada. O narcisismo não foi feito para lidar com neutralidade. Sem esse espelho emocional, ele começa a se sentir invisível e deslocado. Na prática, esse processo começa quando você para de se explicar, de se defender, de entrar em conversas circulares. Não é sobre desaparecer do mundo, é sobre mudar a postura. Você não responde no impulso. Não tenta esclarecer tudo. Não corre atrás para consertar. Esse comportamento muito alinhado com o estoicismo retira do narcisista a sensação de comando. Ele testa, cutuca, observa. Não encontra nem confronto nem submissão. Encontra silêncio funcional e isso desmonta o narcisismo porque não oferece material para manipulação. Esse primeiro passo é silencioso, mas profundo. Quem olha de fora pode achar que nada mudou. Por dentro, porém, a estrutura já foi abalada. O narcisista sente que algo saiu do roteiro, e isso gera desconforto constante. Não é saudade nem arrependimento, é desorientação. Ele não entende por que você não reage como antes. E você começa a recuperar espaço interno. A confusão diminui e o jogo perde força. O controle escapa das mãos dele quando você para de sustentar a dinâmica. Passo 2. O ego. Entra em alerta. Quando o controle escapa, o próximo movimento acontece por dentro. O ego do narcisista entra em estado de alerta. Não é um alarme barulhento, é um modo defensivo silencioso. Sem validação externa, sem reação emocional do outro, ele começa a se sentir ameaçado. O narcisismo precisa de confirmação constante para se sustentar. Quando essa confirmação desaparece, surge uma sensação estranha de instabilidade. Ele não entende o que mudou, só percebe que algo essencial deixou de funcionar. O silêncio, que parecia simples ausência, começa a ser sentido como risco. É importante entender um ponto-chave aqui. Ele não se afasta porque ficou forte ou decidido. Ele se afasta porque não sabe como agir. O narcisista depende do outro para existir emocionalmente. Precisa do olhar, da reação, da validação, até da dor que provoca. Sem isso, o ego perde referência. É como alguém que sempre se orientou por aplausos e de repente fala para uma plateia vazia. Não há confronto, não há resposta, não há confirmação.
O ego entra em alerta por medo de perder a identidade construída no jogo do narcisismo. Na prática, esse alerta aparece em pensamentos confusos e contraditórios. Ele se pergunta se você está fingindo, se existe outra pessoa, se você está tentando manipulá-lo de volta. O ego tenta criar explicações para não aceitar a perda de controle. É aqui que o estoicismo do seu lado faz diferença. Manter postura firme, respostas neutras ou simplesmente, o silêncio quebra a expectativa de reação. Você não provoca ataque, mas também não oferece alimento emocional. Isso deixa o narcisista preso numa espera desconfortável, observando e calculando. Esse estágio é mentalmente desgastante para ele. O ego fica em vigilância constante, procurando sinais de retorno, de fraqueza, de abertura. Qualquer curtida, qualquer visualização, qualquer comentário vira material de análise. O silêncio deixa de ser neutro e passa a ser interpretado como ameaça. Enquanto o narcisista se desgasta, tentando entender o que está acontecendo, você começa a ganhar espaço interno. A clareza aumenta, a ansiedade diminui. O ego dele entra em alerta quando o seu começa a descansar. Passo 3. O vazio. Começa a aparecer. É aqui que algo diferente começa a surgir. Algo que o narcisista evitou a vida inteira. O vazio. Não é tristeza comum, nem aquela saudade romântica que muita gente imagina. É a sensação de ausência de identidade. Sem a reação do outro, sem o reflexo emocional que você oferecia, ele começa a se sentir oco. O narcisismo sempre funcionou como uma armadura, e agora essa armadura fica pesada demais. O silêncio deixa de ser apenas externo e começa a ecoar por dentro. Ele percebe que não sabe muito bem quem é quando ninguém está respondendo. Esse vazio não aparece de forma dramática. Não tem choro, não tem confissão, não tem pedido de ajuda. Ele surge nos intervalos, no fim do dia, no momento em que não há distração. O narcisista pode até manter a rotina, conversar com outras pessoas, seguir aparentando normalidade. Mas algo não encaixa. Falta energia, falta entusiasmo, falta direção. O narcisismo prometia grandiosidade, mas entrega um espaço interno sem conteúdo. É nesse ponto que ele sente falta não de você, mas do papel que você exercia na sustentação do ego dele. Na prática, isso explica por que muitos narcisistas não conseguem ficar sozinhos. Eles pulam de estímulo em estímulo, de pessoa em pessoa, de distração em distração. O vazio assusta porque expõe aquilo que foi evitado por anos. Quando você não reage, não corre atrás, não tenta preencher o silêncio, você deixa esse espaço existir. E isso é profundamente desconfortável para quem depende do outro para se sentir inteiro. O estoicismo, do seu lado, ajuda a não confundir esse vazio com culpa ou responsabilidade sua. Esse estágio é silencioso, mas corrosivo para o narcisismo. O narcisista começa a perceber que a ausência de controle revela algo mais grave do que imaginava. Ele não sente sua falta como pessoa, sente falta da função que você exercia. E essa percepção, mesmo que inconsciente, dói. Enquanto isso, você começa a sentir algo diferente. Menos confusão, menos tensão constante. O vínculo começa a perder densidade porque o vazio que surge nele não encontra mais preenchimento em você. Passo 4. O silêncio vira estratégia. Depois que o vazio começa a incomodar, o silêncio deixa de ser apenas consequência e passa a ganhar intenção. O narcisista entra numa fase mais fria, mais calculada. Não é mais confusão emocional, é tentativa de reorganização. Ele percebe que se expor agora seria admitir perda de poder, e isso fere diretamente o narcisismo. Então ele some, não para se proteger emocionalmente, mas para não revelar fragilidade. O silêncio vira uma forma de manter a aparência de controle. Por fora, distância. Por dentro, tensão constante. O jogo muda de tom, sai da emoção e entra no cálculo. É importante entender que esse afastamento não é sinal de força. Pelo contrário, ele não se cala porque está bem, ele se cala porque não sabe como agir sem perder vantagem. Falar demais pode revelar necessidade. Insistir pode mostrar dependência. Pedir explicações seria admitir derrota.
Então o silêncio vira um escudo. O narcisista tenta sustentar a imagem de quem está no comando, mesmo quando internamente está desorganizado. O narcisismo prefere parecer distante do que parecer vulnerável. E essa escolha diz muito sobre o medo que começa a crescer. Na prática, esse é o momento em que muitas pessoas se confundem. O silêncio pode parecer desprezo ou desinteresse definitivo, mas na maioria das vezes é estratégia defensiva. Ele observa de longe, espera que você quebre o silêncio, que mande mensagem, que tente esclarecer. Cada dia sem resposta sua aumenta a tensão interna dele. Aqui, o estoicismo é essencial. Manter a postura, não reagir por impulso, não tentar resolver o que não foi criado por você. Quanto mais você respeita o próprio espaço, menos material emocional oferece para que o narcisismo retome o controle. Esse estágio é perigoso porque parece calmo na superfície. Não há conflito, não há ataque direto, não há drama visível. Mas é exatamente aí que o narcisista está tentando se recompor. O silêncio vira ferramenta, não descanso. Enquanto ele tenta recuperar vantagem sem se expor, você começa a sentir algo diferente. A necessidade de explicar diminui. A urgência some. O vínculo começa a afrouxar, não por esforço, mas por falta de alimento emocional. O silêncio dele tenta recuperar poder, mas o seu silêncio começa a dissolver o jogo. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque algo aí dentro já percebeu que esse ciclo precisa ser quebrado. E para ir além da consciência e entrar na prática, você precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual, simples e direto, que você acessa na hora, no celular ou no e-mail. Nele eu explico passo a passo como sair da manipulação do narcisismo com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam. Além de 2 materiais que complementam tudo isso. Um para entender a linguagem do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. E se esse conteúdo já está te ajudando, segue o canal para continuar nesse processo com mais clareza e força. Passo 5. A raiva fica contida. Quando o silêncio não produz o efeito esperado, algo começa a se acumular por dentro do narcisista. A raiva. Mas não aquela explosiva, visível, fácil de identificar. Aqui, ela fica contida. O narcisista não lida bem com frustração, porém entende que demonstrá-la agora seria perder ainda mais controle. Então ele guarda. A irritação não vira discussão, vira tensão interna. O narcisismo odeia ser ignorado, mas odeia ainda mais parecer afetado. Por isso a raiva se transforma em algo silencioso, denso e persistente. Essa raiva contida não é direcionada apenas a você. Muitas vezes ela se espalha. Pequenas irritações no dia a dia aumentam. O humor oscila, a paciência diminui. Mas tudo é cuidadosamente controlado para não revelar a verdadeira origem do incômodo. O narcisista não quer admitir, nem para si mesmo, que perdeu espaço emocional. Ele racionaliza, cria narrativas internas, tenta se convencer de que o afastamento foi escolha dele. Na prática, esse é um momento delicado. A raiva contida pode se manifestar de formas indiretas. Comentários passivo-agressivos, ironias sutis, tentativas de desvalorização à distância. Às vezes, ele tenta provocar por outros meios, só para ver se ainda consegue alguma reação. É aqui que manter a postura estoica faz diferença. Não reagir não é fraqueza, é estratégia. Você não precisa se justificar nem se defender de algo que não foi dito claramente. O perigo desse estágio está no fato de não ser visível. Não há gritos, não há ataques diretos, não há fechamento explícito. Há ressentimento acumulado. O narcisista sente que algo lhe foi tirado, mesmo sem saber nomear exatamente o que. Enquanto isso, do seu lado, algo começa a mudar. A tensão diminui, o medo de errar enfraquece, a necessidade de agradar perde força. Passo 6. O jogo. Começa a ser recalculado. Quando a raiva fica contida e não encontra saída, o narcisista muda de abordagem. Ele passa do impulso para o cálculo. O jogo começa a ser recalculado em silêncio. Não há contato direto, não há confronto, há observação. Ele se afasta para analisar o terreno.
como quem dá alguns passos para trás antes de tentar outro movimento. O narcisismo funciona assim. Quando perde força no ataque frontal, busca vantagem pela leitura do outro. O silêncio deixa de ser emoção e vira preparação. É um reposicionamento frio, típico de quem não sabe existir fora do controle. Nesse estágio, o narcisista começa a observar de longe. Redes sociais viram termômetro emocional. Informações indiretas ganham valor exagerado. Uma foto, um comentário, uma curtida são interpretados como sinais. Ele tenta entender se você está fraco, confuso, carente ou aberto. Qualquer brecha vira oportunidade. Não é interesse genuíno, é avaliação estratégica. O narcisismo precisa sentir que ainda pode influenciar o jogo. E quando não encontra acesso direto, tenta mapear caminhos alternativos, mesmo que sejam apenas suposições. Na prática, isso explica por que surgem aparições sutis depois de um tempo. Visualizações estratégicas, reações fora de contexto, mensagens neutras demais para parecerem inocentes. Nada é por acaso. Tudo é teste. É aqui que o estoicismo protege você de cair de novo no ciclo. Não responder por curiosidade, não interpretar sinais como convite, não se explicar sem necessidade. Quanto menos reação você oferece, mais claro fica que o jogo antigo não funciona mais. O narcisista observa, mas não encontra ponto de apoio emocional. Esse momento é decisivo porque muita gente confunde silêncio com fim. Para o narcisista não é fim, é reorganização. Ele está tentando entender se ainda existe espaço para recuperar poder sem se expor. Enquanto isso, algo importante acontece do seu lado. Você começa a perceber os movimentos com mais clareza. A ansiedade diminui. A leitura fica mais lúcida. O vínculo perde força porque já não existe entrega automática. O jogo é recalculado por ele, mas começa a ser abandonado por você. Passo 7. Você começa a respirar. Enquanto o narcisista se perde em cálculos e observações à distância, algo começa a mudar do seu lado. Você começa a respirar. Não de forma grandiosa ou consciente, mas de maneira sutil. A mente já não fica em alerta o tempo todo. O corpo começa a relaxar sem que você precise se esforçar para isso. A ausência de tensão constante traz uma sensação estranha no início, quase como se algo estivesse faltando. Mas, na verdade, o que falta é o peso do narcisismo sobre você. O silêncio, que antes causava ansiedade, passa a oferecer espaço interno. Esse alívio acontece porque o vínculo começa a se enfraquecer de verdade. Sem estímulos frequentes, sem cobranças emocionais, sem a necessidade de agradar, a confusão diminui. Pensamentos ficam mais claros. Emoções deixam de se misturar. Você percebe que não precisa explicar tudo, nem justificar cada atitude. O narcisismo se alimentava da sua reação e agora encontra menos acesso. Esse distanciamento cria um efeito quase terapêutico, ainda que você não consiga explicar exatamente o porquê. É o sistema nervoso saindo do modo de sobrevivência. Na prática, isso aparece em pequenas mudanças do dia a dia. Você dorme melhor, consegue se concentrar mais, ri de coisas simples. Situações que antes pareciam enormes perdem importância. O estoicismo ajuda nesse ponto porque ensina a aceitar o que não está sob seu controle e a cuidar do que está. Você não tenta entender cada movimento do narcisista. Não interpreta sinais. Não vive em função de possibilidades. Você volta, aos poucos, para si. E isso é algo que o narcisismo não sabe lidar. Esse passo marca uma virada silenciosa. Enquanto o narcisista tenta recuperar controle, você começa a recuperar presença. O medo diminui. A culpa enfraquece. A necessidade de validação perde força. O vínculo começa a se romper não por confronto, mas por falta de dependência emocional. Você percebe que consegue ficar bem mesmo sem respostas. E quando isso acontece, algo essencial muda. O poder deixa de ser externo e começa a voltar para dentro, sem barulho, sem anúncio, apenas com mais ar nos pulmões. Passo 8. O ponto sem volta. Quando você não reage, não busca, não se explica, algo começa a se fechar de forma definitiva. Não é uma decisão dramática, nem um corte brusco, é um desligamento silencioso.
O narcisista percebe, ainda que não admita, que perdeu acesso emocional. O ciclo do narcisismo depende de retorno, de energia, de engajamento afetivo. Sem isso, ele enfraquece. O silêncio deixa de ser estratégia e passa a ser constatação. Algo que funcionava antes já não funciona mais. E essa percepção cria um ponto sem volta dentro da dinâmica. Nesse estágio, o narcisista pode até tentar negar internamente. Pode se convencer de que não importa, de que seguiu em frente, de que foi escolha dele. Mas o efeito já aconteceu. O poder não está mais concentrado de um lado só. Quando você não reage, não se defende, não corre atrás, o jogo perde sustentação. O narcisismo precisa de alguém preso à dinâmica para existir plenamente. Sem esse vínculo ativo, ele se dissolve aos poucos. Não há explosão, não há confronto final, há esvaziamento. Na prática, esse ponto sem volta aparece quando você percebe que já não sente urgência. Não há necessidade de responder, de provar, de explicar. A ausência do narcisista não gera mais angústia, gera neutralidade. E neutralidade é libertadora. O estoicismo se manifesta aqui como clareza emocional. Você entende que não controla o outro, mas controla suas escolhas. E escolhe não entrar novamente no ciclo. Esse entendimento muda tudo, porque não depende do comportamento dele, depende da sua postura. O que muita gente chama de algo grave não é perda, rejeição ou abandono. É libertação. O ciclo do narcisismo perde força porque você não o alimenta mais. O poder troca de lado sem barulho, sem revanche, sem discurso. O narcisista sente a ruptura, mesmo que não saiba explicar. E você segue em frente com mais leveza, mais consciência, mais autonomia emocional. O ponto sem volta não é o fim de algo externo. É o início de algo interno que não aceita mais voltar ao que machucava. Se tudo isso que você ouviu fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho sair do jogo, porque quem passou pelo narcisismo sabe o quanto isso cansa, confunde e machuca em silêncio. Você tentou entender, tentou ter paciência, tentou segurar tudo sozinho ou sozinha. E mesmo assim ficou a culpa, a dúvida e esse esgotamento emocional que ninguém vê. Isso não é fraqueza sua. É o efeito direto do narcisismo ao longo do tempo. E é exatamente por isso que agora existe algo que precisa ser feito. Você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, simples e direto, que chega no seu celular e no seu e-mail na hora. Ali você encontra o passo a passo para quebrar o ciclo do narcisismo, entender a linguagem que te confundia e reconstruir sua autoconfiança com clareza e firmeza. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo, se fortalecendo e saindo desse ciclo com mais consciência. Você não está sozinho ou sozinha. E esse pode ser o começo de uma fase muito mais leve. Até o próximo vídeo.